Agora temos a reportagem da Francisca Almeida, falando aí sobre o TSE incluiu, né, a proposta de minuta a questão da minuta lá, em ação contra o ex-presidente Bolsonaro. Pode rodar. E a lista de acusações contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro continua aumentando. Agora, a minuta encontrada na casa de Anderson Torres fará parte do processo que investiga a reunião de julho de 2022 com embaixadores no Planalto. A determinação é do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. O ministro afirma que a reunião realizada com embaixadores deve ser analisada como elemento da campanha eleitoral de 2022, dotado de gravidade suficiente para afetar a moralidade e a legitimidade das eleições e, assim, configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Anderson Torres garantiu que a minuta foi encontrada em papéis que seriam descartados. Mesmo assim, o ministro do TSE decidiu incluir a minuta em ação contra Bolsonaro. Até o encerramento dessa reportagem, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não havia falado sobre o caso. Importante falar que a minuta seria para reverter o resultado das eleições. Francisca Almeida para o jornalismo da Rema TV. Obrigado, Fransuíse, meu ilustre Moisés. A minuta, vale ou não vale? Olha só, a gente vê vários juristas dizendo que ela não tem valor incriminativo nenhum. Não tem por que estar falando dessa questão. Mas é o seguinte, Cícero, a gente sabe, o Buiu estava falando aqui em off que o corregedor é o Benedito. Aí eu faço uma pergunta, será o Benedito mesmo? Olha, pessoal, a gente sabe que eles vão dar um jeito de impedir que o presidente Bolsonaro seja candidato. Eu já tinha falado isso aqui no passado. O Zezinho não acreditou, ninguém acreditava. Eu falava isso sozinho. Eu dizia, vai ser preso. Mas se for preso, pode virar um santo, um mito, e eles não querem muito essa questão de mito, mas não. Então, a gente vai fazer o quê? Plano B. Vamos impedir o Bolsonaro de ser candidato. Porque deixando ele solto, mas impedir de ser candidato já basta. Do mesmo jeito que fizeram com o Lula, foi? Não, o Lula tinha 3 condenações, né, em 3 instâncias. É diferente do Bolsonaro pode ter 30. Ele não tem nenhuma, né? Mas pode ter. Mas já queriam prender ele desde o ano passado, querem prender hoje, querem prender uma pessoa sem nenhum tipo de condenação. Mas esse é a esquerda, esses são eles. Eles querem os acusados deles soltos, livres, tranquilos, e as pessoas que não têm condenação presas. Mas esse é o plano. Qual é o plano A? É prender o Bolsonaro, só que a esquerda está dividida. O medo da prisão prende o Bolsonaro e ele vira um mito, vira um herói, e aí vai ficar ruim para nós. Mas vamos fazer o seguinte, vamos caçar aí os direitos políticos dele, tira esse homem de tempo e aí deixa ele solto. Tem duas correntes, eu acredito que ele vai perder nas duas, vai ficar preso e perder os direitos políticos. Muito bem, seguindo com o programa, mandar um abraço para o meu amigo Walid Rabah, amigo do Marcão aqui também, uma das maiores autoridades libanesas no Brasil, está nos assistindo lá em Maringá. Walid, satisfação, viu? Muito grande falar com você, depois de 30 anos aí, quando trabalhamos junto, né? O Walid que é jornalista também. Forte abraço, meu querido, fica com Deus. Vamos trocar mensagens aí na sequência. Buiu, e aí? Supositoriamente serve para todo mundo, né? Se o supositório serviu para o Lula, agora serve para o Bolsonaro também. Entendeu? Porque não adianta botar só no Dum. Aí me lembra aquela velha frase daquelas... Me lembra aquela velha piada. Esse Buiu tá muito poético. Zezinho, ó... O assunto é sério, o debate é sério. A gente está falando... Hoje é nossa enquete e você fica aqui para brincar, Buiu. Eu só tô falando... Você vai virar comediante mesmo. Não tem problema, porque se esse documento não serve ou serve... São especialistas que falam. Ele vai servir para alguma coisa, nem que seja para limpar. Limpar a pauta lá do TSE, né? E os caras estão colocando. Ô, Buiu, quando estrear o De Frente com o Buiu, tá a vinheta aí você pode fazer gracinha. Eu tô falando limpar a pauta, tá lá no processo. Você tá pensando que é limpar o quê? É papel? Aí, ó. Moisés está falando que é Moisés está falando que é um simples papel. Não, especialistas foram ouvidos na UOL, na Jovem Pan, em vários lugares, já disseram, não tem como incriminar ou prender Bolsonaro baseado só na minuta.
Ô Moisés, você tá igual aquele... Especialistas, né? Você tá igual aquele cara que chegou um dia irado, tava advogado no escritório dele, falou, dou 1 hora para acabar com tudo quanto é papel que tem aqui, que senão eu vou botar todo mundo na rua. Rapaz, de repente tá lá, tá, umas 3 horas depois, deu um desarranjo intestinal. Me dá o papel! E o senhor mandou tirar tudo. Então o papel é para colocar no lugar certo. Se vai servir para alguma coisa, vai acabar tendo utilidade. Obrigado, Buiú. Zezinho, sua vez. Eu vou aproveitar meu tempo, não vou... Telespectador que nos acompanha. Não, você aí não vai virar comediante também. Né? O telespectador quer uma exposição nossa. Se esse processo que o TSE está fazendo, colocando minuta, antecipando o julgamento, isso para mim, isso a gente está vendo que é um ativismo político. Revanchismo, né? E revanchismo, isso já existe. Revanchismo do governo. Então é a única maneira que ele tem de tirar. Eu sempre critiquei, sempre vou ser crítico. Não sou bolsominion, não sou bolsonarista, não sou de direita não, gente. Essa melancia. Não sou melancia também não. É que não existe, a única maneira que eles vão tentar é deixar Bolsonaro inelegível. Porque essa questão de vai para o juiz natural, entendeu? Então, dificilmente vai ter cadeia, longe, isso é longe. Agora, deixar inelegível, eu acho que é algo perseguidor. Nosso Brasil precisa, já que fala tanto em democracia, incluir 1 minuta num processo, quer dizer, antecipando, é como se o presidente tivesse arquitetado a minuta, tivesse desenhado a minuta e tivesse mandado a minuta. Isso é algo absurdo. Mas quem mandou, Zezinho? Não, eu incluir uma minuta daquele processo que está na mão dele. Peraí, foi o Lula que fez essa minuta? Não, mas, Buiú, a gente já lhe falei, Buiú, aqui o debate é um debate público, não é um debate para gente. O telespectador não quer ver comédia, não quer, ele quer ver o seguinte: você pegar e você dar o seu melhor aqui sobre se essa minuta foi Bolsonaro que fez. O telespectador me entende. Não. O telespectador... Eu vou discutir, Zezinho, um troço desse aí que os caras colocou lá. Se eles colocaram, os caras são mais altas autoridades do país. Alta autoridade. Aí vem o negão burro aqui, Buiú, discutir essas coisas. Não, e todos nós sabemos que o ministro Benedito, ele já até usou... E é missão dada, missão cumprida. Com missão dada, missão cumprida. Ele faz ativismo político. Eu acho que está na hora dele ver que o povo brasileiro não pode estar nesse revanchismo e nesse ódio que está exalando no momento no Brasil. Então, eu vejo que não tem porquê antecipar os fatos sem ter uma investigação e que ela venha, se caso lá na frente, nessa investigação, falar foi Bolsonaro que fez a minuta, foi ele que pediu. Aí sim, mas antecipar, rapaz, é algo vergonhoso para uma corte que a gente vê que é a Suprema Corte Eleitoral. É brincar. Isso é brincar. Eu não estou aqui para brincar, Buiú. Ramon, sua vez. Eu acho engraçado essa história de não querer que junte. É para apreciação, é para investigação. Ora, qual é o medo de se juntar a minuta no processo que investiga a autoria? E outra coisa, ninguém Mas quem investiga o TSE da minuta? Uai, tem um inquérito lá, não tem não? Mas o inquérito... Não tem? O inquérito é dos embaixadores, da fala dos embaixadores. Ele não pediu para juntar? Qual a conexão que tem essa minuta? Eleições. Olha só, eleições. Vai brincar com o outro, com o juiz. Sua retórica aqui não, com o juiz. O que eu não entendo é o medo de se juntar a minuta, porque nós estamos... A gente já sabe do resultado com o juiz. Não, nós estamos falando no conjunto probatório. E esse órgão aí do TSE é o mesmo que impediu o Lula de ser candidato em 18. E o tal do STF... Não é o mesmo não. Deixa eu falar. Os ministros são outros. Chama TSE, mudou? Não sei. Não, mas os ministros o órgão é o mesmo. Não, os o órgão é o mesmo. O STF é o mesmo STF que impediu o Lula de ser candidato em 2018. O mesmo. E é bom que você tenha claro o seguinte, nesse momento... Dois anos. Nesse momento, o que nós temos é alguém a quem vai ser garantido o devido processo legal. Eu tenho certeza que você não vai ter processo sendo passado à frente e você não vai ter desembargador lendo 6.000 páginas em 2 horas. Né? Eu tenho certeza que o processo que vai ser movido
contra Bolsonaro, deve ter processos movidos aí, ele vai obedecer o rito e o processo legal, coisa que não foi feita anteriormente e que ninguém questionava. É bom a gente deixar muito claro isso aqui. Então o TSE ele tem autonomia para fazê-lo, vai fazê-lo, e se tiver então erro, você está colocando contrata, os desembargadores, peraí, você está colocando os desembargadores que eles fizeram usaram a cultura de condenar, é isso? É um conluio. Os desembargadores do TRF4 passaram à frente do processo Lula de 268 processos e o relator deu o voto dele, 6 mil páginas de processo em 2 horas. Então é isso. Eu tenho certeza que Bolsonaro não vai passar por isso. O devido processo legal. Então ele estava ali pronto só para condenar. Vai ser respeitado devido ao processo legal com relação a Bolsonaro. Com a minha não, de todo mundo. Tanto é que foi anulado o processo. Anulado. Ainda bem que você falou. Foi anulado. Mas não inocentado. Por que foi anulado? Porque tem vídeo. Mas não inocentado. Inocentado. Se não tem processo. Ô Zezinho, você foi processado alguma vez? Ele foi inocentado dos fatos? Claro que foi. Anulou, acabou tudo. Ele é inocente, não inocentado. O juiz, vamos ter... Se ele é inocente, o quê? Ele é inocente. Mas não inocentado. Mas se ele é inocente, ele é inocentado. Ele foi inocentado. Você tem certeza do triplex? Anulado acaba tudo. Se a prova é nula, você está baseando a condenação em prova nula. Isso é o quê? O juiz, você sabe porque se não tem, o juiz... Zezinho, se não tem processo legal, não tem condenação. Se não tem condenação, já era. Foi um foro. Foi anulado ou não foi, Zezinho? Não, mas anulado... Zezinho, o cidadão brasileiro, para ele ser condenado... Mas eu quero que você me diga aqui que Lula foi inocentado dos processos. Eu estou dizendo aqui, Lula foi inocentado dos processos, Lula é um homem inocente, foi condenado indevidamente, entendeu? E é o presidente da República, você pode chorar o resto da noite em casa, Zezinho, porque Lula foi inocentado e foi eleito presidente. Então chora, né, e vai no travesseiro que é lugar quente. E é isso. Entendeu? O ex-presidente Bolsonaro vai sofrer as sanções da lei. Eu tenho certeza que o devido processo legal em relação a ele não vai ser violado, vai ter direito de defesa. E eu aconselho a ele contratar o advogado Adriano Zanin. Muito bem. É Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, desculpa. O Buiu pediu 30 segundos, o Moisés 30 segundos, o Zezinho está pedindo. Se começar com comédia, eu corto e chamo o intervalo. Tá? Buiu, 30 segundos para opinar e sem piada, sem comédia. Vai lá. Não, o que eu vou fazer aqui é utilidade pública. Então vai lá. 30 Pode ser? segundos. 30 segundos. Olha, essa questão de ligações, se você receber qualquer ligação, for de Brasília, pode ser pode ser do presídio bolsonarista tentando golpe. E a outra é o seguinte, o cara me perguntou, não, agora é pro petista, aí o cara me perguntou assim... Nós estamos num tema, eu não sei. vem brincar. Cícero, você falou... Buiu. Agora isso é sério. Não. O cara falou assim, e a minha picanha? Aí eu disse, Deu. calma. Moisés, 30 segundos, Não, Moisés. só pra Vamos falar, lá. o cara... Corta o microfone do Buiu. Sem gracinha, Buiu. Vai lá. 30 segundos. Vamos lá. Esse Benedito, pessoal, só para você ter ideia, por isso que eu falei no começo, será o Benedito? Porque esse Benedito foi o mesmo que chegou no ouvido do Alexandre de Moraes, achando que o microfone estava desligado e disse, chefe, missão dada é missão cumprida. Ora, isso pega bem para um ministro da maior corte eleitoral do país? Isso é postura? Que missão que foi dada? Por que ele não foi interrogado para explicar que missão foi dada e que missão foi cumprida? Com relação ao Cujuí dizer que o Lula é inocente sendo o operador do direito, ele sabe que é mentira. Ele sabe que é falácia. Os processos voltaram para a instância original, porque não era em Curitiba, e voltaram para a instância. Nada de inocentado. Você vai procurar todas as decisões, não tem uma decisão dizendo o ex-presidente Lula é inocente. Não existe isso. 30 segundos, Zezinho. Olha, quando o ministro Fachin pegou esses processos do Lula e ele concedeu a anulação, entendeu? Quer dizer... Anulação, não inocência. Não inocentou. Não tem Lula não é inocentado. Não tem nenhuma decisão de inocência. Tanto é que, Juiz, eu quero deixar claro, eu respeito toda a trajetória, toda a história de Lula. Agora, dizer que ele é inocentado naqueles processos que ele foi condenado, aí você está brincando com o telespectador. Isso aí não é justo, nós temos que ter compromisso com os fatos. O telespectador, ele sabe que Lula não foi inocentado. Conclui, Zé. 30 segundos, o Ramon, você pediu aí, 30 segundos, por favor. Lula foi inocentado, é inocente e é o seu presidente, Zezinho. Vai chorar.